O senhor estava falando da ligação entre os dois setores do capítulo, mas eu queria fazer essa pergunta sobre a ligação deste primeiro assunto com o fim do capítulo anterior, porque notamos no versículo 1, admoesto-te, pois. Então, será que ele, à luz do naufrágio destes dois no final do capítulo, será que à luz deste perigo, ele quer realmente destacar a importância de oração entre o povo de Deus? O irmão já abriu mais essa minha janela, realmente, apresentando mais um grande motivo para continuarmos em oração. Desvios e problemas entre o povo de Deus. Realmente, a janela se abre mais. Quem sabe eu posso dizer em resumo que os recursos que podemos alcançar através da oração são ilimitados. O irmão queria ampliar algo também? Mas seria dentro desses patamares? Deprecações, sentimento de necessidade, isto nós sentimos, não é? Orações, esse termo só se usa para dirigir-se a Deus. No português tem um uso mais amplo, mas aqui se usa trazendo o conceito de reverência. Reverência. Eu admiro escutar um irmão orando com a devida reverência. E intercessões, conceito de confiar em Deus e orar pelos outros. Pois não, seu Vinícius? O apóstolo fala que antes de tudo, pensando nas reuniões da igreja, isto vale. O irmão queria comentar, nós quase diríamos, antes de tudo, a ceia. Mas aqui, que se façam deprecações. Eu sei que a ceia envolve ações de graças, eu sei disto. Mas coloca a reunião de oração em nível muito alto. Seria este seu pensamento? Isso é muito importante. É muito lamentável onde se vê nem a metade dos crentes na reunião de oração. É muito triste isto. Eu sei que não acontece em Porto Alegre, mas acontece em outros lugares. Deve ser tratado então a oração da igreja como prioridade. Não tenho o que acrescentar. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, temos um versículo apropriado que faz-nos ver a importância das orações coletivas na igreja. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso é muito importante. Então, a oração em casa, sozinho, sim, mas a oração em conjunto, ou até mesmo em concordância, a união é altamente valorizada por nosso Deus. Eu acho que nós temos, graças a Deus, experiência disso. Claro, tiramos tempo para orar em casa, mas nos lembramos daquelas ocasiões quando
nos reunimos com os nossos irmãos sentindo o peso de uma grande necessidade. E os vários irmãos participando naquela reunião de oração contribuíram para o ambiente e realmente há uma coisa especial na oração pública em conjunto. A minha convicção é que determinados problemas, determinadas situações em igrejas só podem ser solucionados através de oração intensa da parte dos que sabem como se aproximar do trono da graça. Seu Greg? Não tem outro que podia escrever e exortar acerca de orar que nem o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses nós lemos dele e os outros companheiros trabalhando na obra de Deus e orando dia e noite. Eu estava uma noite numa reunião de oração depois de 2 semanas de reuniões de ar livre. E 13 irmãos oraram em 35 minutos. Eu achei tudo especial. E todo mundo com um exercício pensando na palavra que foi anunciada. Orações explícitas, né? Exatamente. Seu Lindsay? Sim, em Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Estou me lembrando do incenso santo. Êxodo 30, a partir do versículo 34. Temos aquela composição única. 4 componentes, vamos dizer. Estoraque, ônica, gálbano, incenso puro. Nós lemos tudo misturado, mas de igual peso. Essa composição foi levada pelo sacerdote até o altar de ouro, no lugar santo. Colocado em cima de brasas vivas, ou pelo menos entrou em contato com brasas vivas, causando esse incenso subir. Vamos dizer, ao trono de Deus. Não é isso que nós precisamos nas nossas reuniões de oração. Esses 4 componentes, o Senhor destacou ali, deprecações, orações, intercessões e ações de graças. De igual peso, uma boa mistura desses itens nas nossas orações. Eu sugiro, seria isso que nós precisamos. Isto é muito precioso e muito importante. O altar do incenso era um altar de ouro. E sem entrar em muitos detalhes ou problemas, para Deus, oração vale ouro. Para Deus, a verdadeira oração é flagrante. E quando realmente nós temos este incenso, aquela reunião se transforma. Outro ambiente. Talvez não aconteça tantas vezes quanto devia, mas eu acho que o nosso irmão, seu Lindsay, nos levou a uma certa altura muito desejável e muito preciosa. E os irmãos estão
destacando a importância de cada elemento que nós temos aqui, quem sabe nós destacamos mais oração em geral, essa palavra que nós temos, ou às vezes aquelas súplicas específicas, sentindo um problema, mas não deveríamos nos esquecer das outras duas coisas, intercessões e ações de graças. E a palavra intercessões o Senhor já explicou, mas para mim inclui o conceito de conversa íntima, comunhão com Deus em oração. E às vezes, quem sabe isso que faz falta nas reuniões públicas de oração. Isso é muito importante. Alguém escreveu, eu fiz uma anotação. Deprecações. O crente está prostrado no seu rosto, sentindo a necessidade do momento. Ele suplica. E nós lemos aqui de orações, o crente está ajoelhado. Deprecações, o crente está prostrado. Sim. Orações, o crente está ajoelhado. Intercessões, o crente está sentado. Ações de graças, o crente está em pé. É interessante. Eu acho que isso aí carece de uma certa interpretação. Se eu estou sozinho ou com a minha esposa, é de joelhos. Mas eu acho que tem algo atrás disto. E o tempo está passando. Eu não gostaria que passasse nosso estudo sem um alarme, Às vezes é hora da oração e ninguém quer orar. Nós não podemos dizer, isso não acontece aqui porque aconteceu no início desta reunião. Parecia que ninguém queria orar. Eu creio que isso não devia ser assim. Isso aí não é uma corrida. Não. Não é ocasião para uma falta de reverência. Mas eu acho que deveria ser uma disposição para orar e continuar numa reunião de oração. Não que um irmão tenha de se levantar de vergonha. Aquele irmão, sua oração já está comprometida. Então, desculpe, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser ventilada. Seu Carlos. Uma pergunta. Precisamos de preparação para orar numa reunião de oração? Eu creio que o homem de oração está preparado constantemente. É muito interessante que seja anunciado certas necessidades, há uma forma de preparação, mas homens espirituais sempre estão preparados. Poderíamos dizer, quem sabe no contexto deste capítulo, que a preparação principal nós temos no versículo 8, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Pelo menos faz parte da preparação. Nós vamos ter que ir mais em direção do versículo 8. Seu Tomás, eu só queria dizer uma coisa. Quando tem uma igreja, vamos dizer, de 20 membros, todos não têm a mesma preocupação, não têm a mesma coisa para colocar na presença de Deus. Há uma variedade de necessidade e devíamos chegar numa reunião com exercício e orar assim. Sim, a não ser seu Greg, o senhor vai concordar, às vezes, como o caso dessa nossa irmã que está gravemente doente, aí haveria uma concentração.
Qual foi o irmão que falou em mãos santas? Esse é o Carlos. Caso nós não voltemos para este versículo, levantando mãos santas são mãos limpas, não são mãos que se metem no que quer do outro, o que é do patrão. Uma vida, um comportamento digno, sem ira. E olha, não acontece comigo, mas uma discussão calorenta com a esposa e agora vamos orar. Não, esse tipo de coisa, ou com um irmão, isto desestimula a oração e contenda também. São fatores que combatem a oração. Então, deixa eu ver. Alguém gostaria de comentar os primeiros versículos, algo? Tomás. Quanto a esse assunto que eu acho muito importante, de se levantar para orar, uma reunião como esta, como o senhor acabou de mencionar, ou na reunião da igreja local, temos irmãos jovens, temos anciãos. Aqui nós temos jovens, anciãos e obreiros. E o que eu sinto muitas vezes é que um certo ar de respeito ficam esperando que aqueles que tomam a frente normalmente orem. Com certeza, irmãos que estão aqui, jovens, oram normalmente na igreja de Porto Alegre e não estão orando nesta reunião. Então, quem sabe seria interessante uma palavra, então, de estímulo para todos os irmãos nesse sentido. Eu acho que a palavra está dada. Isto contrabalança meu comentário, né? Mas o irmão não concorda que, às vezes, enfim, depois de esperar, algum irmão pensa, olha, vou ter que orar porque senão vamos contrabalançar os dois pensamentos. Eu reconheço que muitos irmãos estão esperando por outros com mais experiência. Obrigado. Uma pergunta, Sr. Tomás. Os governantes têm como influenciar a minha vida espiritual? Uma coisa eu sei, enquanto permitem, como no caso aqui no Brasil, aquela plena liberdade para atuar, para trabalhar, então influem. Talvez o irmão queira levar o assunto mais para frente. Não, estou pensando no versículo 2, pelos reis. E por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida sossegada, em toda piedade e honestidade. Parece que influem mesmo na nossa vida. Tem como legislar, por exemplo, ou para facilitar a nossa vida de nos reunir publicamente a fim de realizar reuniões. Dessa forma. Então, a nossa oração é recíproca, nossa oração é por eles, o resultado é favorecimento do Evangelho. É isso. Mas enfim, o resultado é uma vida quieta e sossegada, promovendo piedade e honestidade. Então eles, eu não sei, mas quem sabe Deus tem como usar esses homens para facilitar, de uma certa forma, uma vida assim para nós.
Nós realmente apreciamos como podemos proceder com a nossa vida espiritual aqui, sem qualquer interferência da parte das autoridades. Eu fico um pouco preocupado meditando neste assunto às vezes, porque pensamos em países, na Venezuela, passando por tantos problemas, pensamos na China, onde irmãos lá estão sofrendo muito. E eu penso que, quem sabe nós que temos tanta liberdade, não valorizamos isso como deveríamos. E seria uma pena só nos lembrar deste assunto em oração depois de perder alguma liberdade. Deveríamos orar enquanto temos essas bênçãos. Não tem dúvida. Seu Tomás, aqui. Seu Vinícius. Uma coisa que chama atenção nesses versículos é essa palavra todos, né? Uhum. Nessa seção de 1 até 8, essa palavra todos parece ser chave. Porque pensando na igreja local, é algo muito grande que o apóstolo está pedindo aqui. Pensando em governos, pensando na obra de Deus. Eu acho que ele deve ter tirado muito mais tempo em oração do que nós. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.